Olá pessoal, Ricardo Marocchio aqui. Nessa aula nós criaremos uma aplicação web um pouco mais avançada que a última que criamos. Ela será capaz de manipular dados para resolver um problema conhecido, que é a realização de enquetes. Não se esqueça de deixar um like no vídeo se gostar do conteúdo e se não gostar, deixe seu dislike e um possível comentário para me ajudar a melhorar. E se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se. Todas as semanas tem conteúdos novos por aqui. Agora vamos à aula. Antes de começarmos a programar, vamos dar uma olhada no projeto que iremos construir. Essa é uma aplicação web para a realização de enquetes. Eu posso realizar qualquer tipo de enquete que tenha resposta sim ou não. Aqui na página inicial, nós temos a pergunta da enquete, um botão que pode ser clicado para responder a essa pergunta e um botão para ver o resultado parcial da enquete. Vamos clicar no botão para responder. Agora nós estamos na página de resposta. Se eu tentar clicar diretamente no botão enviar resposta, veja que recebo mensagens indicando que devo preencher os campos. Vou preencher aqui rapidamente. Agora vou clicar no botão enviar resposta. Agora eu caí em uma página agradecendo a participação na enquete. Vamos clicar nesse botão para ver o resultado parcial da enquete. Veja só. Temos uma lista simples mostrando todas as respostas e no fim temos um botão que volta para a primeira página. Vou clicar nesse botão. Bem, essa é a aplicação web que iremos construir ao longo dessa aula. Apesar de ser simples, ela trabalha muitos conceitos importantes de uma aplicação web. Então vamos começar os trabalhos. Estou aqui com o VS Code aberto em uma pasta vazia chamada Enquete Web que criei para esse projeto. Vamos abrir o terminal para criarmos um arquivo indicando a versão do .NET que iremos utilizar nesse projeto. Ctrl aspas simples para abrir o terminal. E agora vamos ao comando para a criação do arquivo de configuração. Agora vou dar Enter para executar o comando. Veja que um novo arquivo chamado global.json foi criado e se eu clicar nele, aqui dentro nós temos a versão do SDK que eu passei aqui, que nós vamos utilizar para esse projeto. Agora vamos criar uma aplicação web do tipo MVC dentro dessa mesma pasta. Vou fazer o comando aqui. Agora vou pressionar Enter. E veja que vários arquivos foram criados aqui na nossa pasta Enquete Web. Vou dar 2 cliques aqui no arquivo Program. Vou fechar o terminal. E veja que o Visual Studio Code está me perguntando se eu quero adicionar os assets de debug. Eu vou responder que sim. Se isso acontecer com você, pode fazer o mesmo. Agora eu vou fechar esse arquivo e dentro da pasta Controllers tem um arquivo chamado Home Controller que eu vou abrir. 2 cliques para abrir. E agora nós vamos remover tudo que tem nessa classe Home Controller, deixando somente a Action Index. Vou fazer aqui rapidamente. Agora nós vamos apagar também alguns arquivos desnecessários para o nosso projeto, que são criados automaticamente quando iniciamos um novo projeto baseado no template de projeto MVC. Vamos começar apagando a view privacy.cshtml, que é a view da ação privacy que já excluímos de Home Controller. Portanto, eu vou aqui no menu Views, aqui dentro de Home, e vou apagar privacy.cshtml. Agora vamos nessa pasta Views Shared. Aqui ficam as views compartilhadas por todos os controllers presentes no projeto. Portanto, as ações de um controller buscam por suas views na própria pasta de views do controller e na pasta Views Shared. Mais adiante no curso falaremos mais de cada uma dessas views que são geradas automaticamente aqui na pasta Views Shared. Por enquanto, vamos simplesmente apagá-las. Portanto, eu vou clicar aqui, vou dar Delete, e aqui também, e nessa Error também. Agora vamos modificar a view index.cshtml, que é a view da ação index de Home Controller, ou seja, a view padrão da nossa aplicação web. Vamos adicionar um código HTML para a página principal de nossa aplicação web para dar a identidade de uma página para realização de enquete. Vou abrir aqui e fazer o código rapidamente. Pronto, é uma página bem simples. Tem um título e a pergunta da enquete e no final tem um link que pode ser clicado para responder à enquete. Por enquanto, esse link não aponta para nenhum endereço. Agora vamos fazer também uma modificação em um arquivo que afeta todas as views do projeto, que é o viewstart.cshtml. Esse arquivo
é executado automaticamente no início de todas as views do projeto e é útil para você colocar funcionalidades compartilhadas por todas as páginas. Ele é útil, por exemplo, para se definir um arquivo de layout para todas as páginas do projeto. Nesse caso, como nós ainda não estudamos arquivos de layout, vamos usá-lo para a tarefa oposta, que é a de informar que nenhuma view de nosso projeto vai usar um arquivo de layout. Vamos fazer essa mudança. Eu vou abrir aqui o arquivo view start e aqui eu vou fazer layout receber null. Esse outro arquivo, view imports, contém referências para coisas úteis a todas as views do projeto. Veja que aqui temos uma referência para o próprio namespace da aplicação, para que as views consigam enxergar as classes da aplicação. Temos também uma referência para o namespace encat.models, que é onde ficam as classes de modelo da aplicação. Daqui a pouco nós já veremos mais sobre as classes de modelo. E temos a adição de uma referência para o pacote tag_helpers. Essa última linha importa algumas funções úteis para usarmos dentro das views que criarmos. Eu poderia colocar esse código no início de cada view que eu criar, mas perceba que isso geraria muita redundância, uma vez que se tratam de referências importantes para todas as views do projeto. Se alguma view requerer uma referência específica, aí a gente vai nela e adiciona o using para essa referência específica. Ao longo do curso nós voltaremos a tratar desse arquivo. Ok, agora nós veremos um dos principais componentes de uma aplicação web, que é o modelo de dados. Um modelo de dados no contexto de uma aplicação web MVC é uma representação de algo do mundo real, como um objeto, um processo, um evento, uma regra, entre outras coisas que podem possuir características e comportamentos próprios. Esses modelos que representam algo do mundo real, em uma aplicação web do tipo MVC, na verdade, são criados como classes da aplicação. Dizemos também que esses modelos definem o domínio da aplicação, ou o contrário, que o domínio da aplicação define os modelos da aplicação. Na verdade, isso só depende do ponto de vista. As classes de domínio também são chamadas de classes de negócio, para indicar pertinência ao negócio-alvo da aplicação, ao ramo de atividade relacionado ao contexto da aplicação. Como o foco de nossa aplicação web é a realização de enquetes, o modelo principal desse domínio de aplicação consiste na resposta dada pelo usuário e nos dados desse usuário. É tudo o que interessa para uma aplicação de enquete simples como a que estamos construindo. Vamos então criar nosso modelo de dados. Vamos criar uma classe chamada resposta, que vai conter o nome e o e-mail de quem respondeu e a resposta que ele deu, sendo que essa resposta é um simples sim ou não. Assim como vimos rapidamente na última videoaula, por convenção, os arquivos de uma aplicação web MVC ficam em pastas específicas. Vimos que controladores ficam na pasta controllers e visões ficam na pasta views. Seguindo essa mesma linha, as classes de modelos ficam na pasta models. É por isso que o namespace relacionado a essa pasta está no arquivo viewImports. Assim, as views conseguem ter acesso fácil às classes de modelo. Portanto, vamos criar um arquivo chamado resposta.cs dentro da pasta models. Vou clicar aqui na pasta models e dentro dela vou criar um arquivo chamado resposta.cs. Veja que essa pasta possui outro arquivo modelo chamado errorviewModel.cs, que também foi criado automaticamente. Esse arquivo corresponde a uma classe modelo que seria usada para mostrar informações sobre erros da aplicação. Mas, como excluímos a ação que processa esses erros lá em Home Controller, esse modelo deixou de ser necessário. Mais adiante nós voltaremos a falar de tratamento de erros e a existência desse modelo passará a fazer mais sentido. Vamos então apagar esse arquivo e agora vamos codificar a classe resposta. Vou fazer o código aqui rapidamente. Veja que a classe possui as propriedades nome e e-mail, que dispensam explicações, e a propriedade sim, que vai armazenar true se a resposta for sim e false se a resposta for não. Veja que a interrogação depois do tipo bool nessa propriedade permite que ela seja nula. Veremos mais adiante que definir essa propriedade como nullable ou anulável é algo importante para nós. Bem, agora nós já temos o modelo de dados, que é o centro das atenções de nossa aplicação.
Na verdade, o propósito de nossa aplicação web é manipular instâncias da classe resposta. Cada usuário que responder à enquete vai gerar um novo objeto do tipo resposta, que será guardado em uma coleção para que consigamos computar o total de respostas sim e não. Portanto, agora nós vamos criar uma ação que vai ser responsável por exibir um formulário para o usuário preencher os dados de um objeto do tipo resposta. Vamos começar indo até a classe HomeController. Agora vamos adicionar uma nova ação chamada responder. Como a princípio essa ação será igual a index, eu vou duplicar a ação index e renomeá-la para responder. Vou fazer aqui rapidamente. Veja que o método responder também retorna uma view através do método view, que nesse caso está sendo chamado sem parâmetros, como acontece na ação index. Isso significa que o método irá procurar por uma view chamada responder.cshtml. Vamos criar essa view, que por convenção deve ficar na pasta views home. Vou criar o arquivo. Vou aqui na pasta views home e vou clicar para adicionar um novo arquivo chamado responder.cshtml. Essa view deve mostrar ao usuário um formulário em que ele possa informar seu nome, e-mail e a resposta para a pergunta da enquete. Vamos então criar o código que vai mostrar esse formulário. Eu vou criar aqui rapidamente. Até esse ponto eu só tenho uma página com títulos e subtítulos. Agora vamos fazer o formulário. Agora eu vou duplicar esse campo que criei para o nome e vou fazer dele o campo para a digitação do e-mail. Para o campo de resposta sim ou não, eu vou usar 2 radiobuttons. Agora eu vou duplicar esse radiobutton para fazer a opção não. Conforme vimos rapidamente no último vídeo dessa série, uma visão pode ter um modelo associado a ela, e quando isso acontece, é importante passar o tipo de dados desse modelo para que possamos tirar proveito disso dentro da visão. Vamos indicar para essa view que o modelo associado a ela é do tipo resposta, ou seja, vamos indicar que essa view existe para manipular de alguma forma um objeto do tipo resposta. Para isso, vamos adicionar um comando especial no início da view. Vou subir aqui o código e lá no início nós vamos digitar o seguinte. Nesse caso, nosso intuito é que essa view crie um objeto do tipo resposta e armazene esse objeto em uma coleção. A vinculação de um formulário de uma view com o objeto modelo manipulado pela view é feita através do atributo name dos campos desse formulário. Veja que o primeiro input possui o atributo name igual a nome, que é uma propriedade de um objeto da classe resposta. Da mesma forma, o segundo input possui o atributo name igual a email, que também é uma propriedade de um objeto da classe resposta. Sabemos que a terceira propriedade de um objeto do tipo resposta é a propriedade lógica sim. Como é uma propriedade lógica, eu usei 2 inputs do tipo rádio para atribuir o valor dessa propriedade. Veja que os 2 inputs do tipo rádio possuem o atributo name igual a sim, significando que ambos estão associados a essa propriedade do objeto modelo. Na verdade, um deles vai ter a capacidade de preencher essa propriedade com o valor true e outro vai preencher com o valor false. O input que estiver checado é que será enviado para o servidor. Portanto, se o usuário marcar a opção sim, o valor true será enviado para o servidor como valor da propriedade sim. E se o usuário marcar não, o valor false será enviado para o servidor como valor da propriedade sim. Agora vamos testar nossa aplicação web. Antes disso, vamos abrir a view index. Agora vamos alterar esse link para que ele aponte para o endpoint home responder. Esse endpoint corresponde à ação responder do controlador home, que é a ação que vai mostrar a view que contém o formulário para o usuário responder à enquete. Agora sim eu vou executar a aplicação para ver como ela está. Portanto, eu vou dar aqui um Ctrl F5. Aí está. Temos a página principal, que é gerada pela ação index do controlador home, e aqui nessa página a gente vê a pergunta da enquete e o link para respondermos. Vamos clicar nesse link. Agora estamos na página com o formulário de resposta, que é gerada pela ação responder de home.
E nessa página a gente tem os campos que compõem um único objeto do tipo resposta. Observe que temos os campos para o nome, o e-mail e a resposta. Entretanto, não temos aqui o botão que faz a submissão do formulário. Vamos adicionar esse botão. De volta aqui ao VS Code, eu vou parar a aplicação e fechar o terminal. Agora eu vou aqui na view responder e logo abaixo aqui dessa div vou colocar o seguinte código. Agora vamos executar novamente. Ctrl F5. Veja que essa nova instância de execução é mostrada no navegador em uma nova aba. Posso fechar a anterior e agora eu vou clicar novamente aqui em responder agora e veja que nós temos o botão para enviar o formulário. Conforme vimos em aulas passadas, quando clicamos em um link ou digitamos uma URL na barra de endereços do navegador, fazemos uma requisição do tipo GET ao servidor. Mas quando postamos um formulário ao servidor, a requisição pode usar GET ou POST. No caso de formulários de cadastro como esse, recomenda-se usar o tipo POST, que é mais seguro e não possui limites em relação à quantidade de dados que pode ser enviada. Vamos dar uma olhada no código-fonte dessa página. Veja na linha 13 que nosso formulário submete os dados usando POST, mas não estamos passando para esse formulário o atributo Action, e quando não passamos, ele simplesmente faz o POST na mesma URL que gerou o formulário, que nesse caso corresponde à própria ação responder. Porém, a ação responder que criamos em Home Controller não possui nenhum código para processar os dados desse formulário. O código dela simplesmente retorna a view que contém o formulário a ser preenchido. Em síntese, a ação responder está preparada para responder a requisições do tipo GET, para exibição do formulário, e não a requisições do tipo POST, para processar os dados do formulário. Só uma observação rápida. Talvez você esteja olhando para o código-fonte dessa página e se perguntando que input oculto é aquele no final do elemento form, com o atributo name igual a Request Verification Token. Esse campo oculto é gerado automaticamente pelo framework ASP.NET e é usado como proteção contra um tipo de ação hacker maliciosa. Não se preocupe com ele por enquanto. Nós voltaremos a falar dele. Bem, voltando, agora eu vou fechar o código-fonte dessa página e vou fazer um teste rápido. Vou preencher aqui o formulário rapidamente. Agora eu vou clicar no botão enviar resposta. Vamos analisar o que aconteceu. A página foi simplesmente recarregada. Nos bastidores, o que realmente aconteceu foi que os dados desse formulário foram enviados via método POST para a ação responder de nossa aplicação web. Isso aconteceu porque não informamos um atributo Action diferente aqui no elemento form. Portanto, o formulário foi submetido para a mesma página em que ele está, ou o mesmo endpoint, ou mesma URL. Porém, a ação responder simplesmente respondeu a essa requisição do tipo POST, devolvendo uma nova instância da mesma página, porque o método responder foi programado para fazer somente isso. Portanto, nós temos que, de alguma forma, indicar que requisições POST devem ser processadas de forma diferente pela ação responder. Então vamos fazer isso. Primeiro nós temos que indicar que, quando uma requisição do tipo GET for feita à ação responder, ela deve sempre responder com a view que mostra o formulário a ser preenchido pelo usuário. Vamos deixar isso explícito. Vamos voltar ao VS Code. Agora eu vou parar a aplicação e vou fechar aqui o terminal. E vamos abrir a classe Home Controller. Aqui nessa classe, logo acima do método responder, nós vamos adicionar o seguinte código. Esse código que escrevemos é chamado de atributo, e ele é capaz de modificar o comportamento do sistema de roteamento de URLs. Agora nós estamos deixando explícito que essa ação só responde a requisições do tipo GET. Volto a ressaltar que, por natureza, as requisições do tipo GET buscam recursos para serem renderizados pelo navegador, incluindo código HTML, imagens, arquivos CSS, etc. E estamos mantendo esse comportamento. Vamos testar nossa aplicação novamente. Vou dar Ctrl F5 para executar. Aí está. Bem, aqui na página principal nada mudou. Vamos clicar no link para responder. Aparentemente aqui também nada mudou. Vamos ver o código-fonte. Podemos ver que aqui também tudo permanece igual. Os mesmos campos, os mesmos botões de rádio, o mesmo campo aqui de segurança e o botão de submissão. Porém, agora vamos tentar submeter o formulário novamente. Vou fechar aqui o código-fonte.
Vou preencher aqui. Agora vou clicar no botão para enviar. Veja que dessa vez foi retornada uma página em branco. Na verdade, foi retornado um erro, porque o sistema de roteamento de URLs da plataforma ASP.NET não conseguiu encontrar um endpoint com o endereço /home/responder para atender a uma requisição do tipo POST. Vamos confirmar isso usando uma extensão interessante do Visual Studio Code chamada Thunder Client, que pode ser usada em substituição ao Postman para as nossas necessidades. Vamos voltar ao VS Code para ver essa extensão. Eu vou parar a aplicação e vou fechar o terminal. E agora aqui na guia de extensões, eu vou procurar por Thunder. E veja que ele encontra aqui Thunder Client. No meu caso, eu já tenho a extensão instalada. Se você ainda não tem, pode instalar. Eu vou fechar aqui a página dela. E depois que você instala, esse ícone aqui será mostrado nessa barra vertical. Agora eu vou clicar nesse ícone. Nessa janela que se abriu, eu vou clicar em New Request. Aqui eu vou deixar o método get mesmo, e aqui eu vou passar o endereço da ação responder. Antes de clicar no botão Send, eu tenho que executar a aplicação. Então vou clicar aqui, vou dar Ctrl F5. Agora a aplicação está em execução, vamos voltar lá no Thunder. Vou clicar aqui na aba da requisição do Thunder, e agora sim vou clicar no botão Send. Veja que o código da resposta HTTP foi 200, indicando que o endpoint foi encontrado normalmente e que ele gerou esse HTML aqui de baixo como resposta. Agora vamos mudar o método para POST. Eu vou manter o mesmo endereço e vou clicar novamente em Send. Veja que agora recebemos o código de resposta HTTP 405, indicando Method Not Allowed, ou método não permitido. Isso quer dizer que esse endereço não aceita requisições usando o método POST. Isso acontece porque decoramos a ação responder de Home Controller com o atributo HTTP GET. Bem, agora nós temos que criar uma outra ação capaz de atender a uma requisição do tipo POST para processar o formulário com os dados de uma resposta à nossa enquete. Na verdade, nós vamos criar outra ação chamada responder, mas que dessa vez vai atender apenas a requisições do tipo POST, ou seja, vai ter a responsabilidade de receber dados de formulários enviados via método POST e de processá-los de forma adequada. Vou fazer isso aqui rapidamente e explico em seguida. Eu vou parar a aplicação, vou fechar aqui o terminal. Posso fechar essa janela aqui também do Thunder. E agora vou aqui em Home Controller. E aqui embaixo eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse trecho e vou colar aqui. Porém, nesse segundo método, eu vou colocar HTTP POST. E ele vai receber um parâmetro do tipo resposta, que eu vou apelidar de form. Agora aqui eu vou retornar um conteúdo em vez de uma view. Portanto, veja que esse método está decorado com o atributo HTTP POST. Isso define que ele só vai atender a requisições do tipo POST. Veja também que ele possui um parâmetro do tipo resposta, chamado form. Na verdade, o nome do parâmetro aqui não importa. Eu quis chamar de form apenas para facilitar a compreensão de que esse parâmetro diz respeito aos dados presentes nos campos do formulário que foi postado. Em síntese, esse parâmetro vai conter os dados que foram preenchidos no formulário apresentado pela view dessa ação. O vínculo dos campos do formulário com o objeto que é passado para o método que vai processar o POST é realizado pelo submódulo de vinculação de dados da plataforma ASP.NET Core, também conhecido como módulo de Data Binding. Mas como esse módulo de Data Binding faz para saber qual o tipo de objeto que deve ser criado a partir dos dados presentes no formulário? E se minha aplicação web possuir vários tipos de modelos e várias views com diferentes formulários de cadastro? Bem, é aí que entra aquela linha de código @model, etc., presente no início da view. É esse código que indica que tipo de modelo está associado a essa view, ou seja, que tipo de objeto será gerado por essa view quando um post for dado a partir dela. Na verdade, esse código que indica o modelo associado a uma view serve também para outras coisas. Daqui a pouco vamos ver que ele também serve para views que exibem dados, e não apenas para views que possuem formulários, como é o caso da view responder. Nas aulas anteriores, nós vimos que um navegador web pode gerar requisições HTTP
passando parâmetros para o servidor web de duas formas diferentes: pela URL, quando se usa o método GET, e pelo corpo da requisição, quando se usa o método POST. O que o módulo de Data Binding faz é associar esses parâmetros, que na verdade são pares chave igual a valor, às propriedades do objeto relacionado à view em questão. Para isso, ele simplesmente tenta casar os nomes dos parâmetros com os nomes das propriedades do objeto associado à view, convertendo os valores dos parâmetros para os tipos das propriedades que casam com eles. Se a propriedade é do tipo int, o valor vai ser convertido para int. Se a propriedade é do tipo double, vai ser convertido para double, e assim por diante. Agora vamos falar de um detalhe que é o tipo de retorno desse método. Veja que essa versão da ação responder não usa o método view para gerar uma resposta HTML para o usuário. Se eu colocasse o método view padrão aqui, ele retornaria a view responder.cshtml e o usuário receberia uma nova página com um formulário de resposta para ser preenchido. O ideal aqui é gerar uma resposta contendo uma mensagem indicando que a resposta enviada pelo usuário foi recebida com sucesso. Só uma observação: quando eu falo aqui resposta enviada pelo usuário, é o objeto resposta que foi criado a partir do formulário que o usuário preencheu e que ele está enviando para responder à enquete. Não tem a ver com resposta HTTP, que é aquela que o servidor manda para o navegador. O método content, sim, vai mandar uma resposta do servidor para o navegador. E nesse caso, ele envia um conteúdo do tipo string, que na verdade é um texto plano. Isso não vai como HTML. E esse texto aqui só tem uma indicação puramente textual, dizendo que o servidor recebeu a resposta que o usuário deu com sucesso. Depois nós vamos mudar isso aqui. Eu fiz dessa forma por enquanto porque é mais simples e só para a gente testar se esse método realmente vai responder a uma requisição do tipo POST, ou seja, se esse método vai processar dados do formulário, se ele vai atender a requisição do tipo POST que contém os dados do formulário. Daqui a pouco nós faremos algo mais elaborado aqui. Dito isso, vamos ver como nossa aplicação web se comporta agora. Vou dar Ctrl F5 para rodar. Veja que a página principal permanece inalterada. Vamos clicar no link para responder. E agora vamos preencher o formulário. Pronto, agora vou clicar no botão Enviar resposta. E aí está. Veja que agora recebemos um retorno do servidor indicando que a resposta do usuário foi recebida lá no servidor com sucesso. Vamos ver o código-fonte dessa página. Veja, é puramente texto mesmo. Agora vamos voltar a fazer essa mesma operação no Thunder Client. Vamos voltar ao VS Code. Eu vou manter a aplicação em execução e vou aqui em New Request, que é a guia do Thunder. Veja que nossa requisição já está configurada como POST no endereço responder de home. Portanto, agora eu vou somente clicar em Send. E aí está, resposta com código 200, indicando que nossa requisição foi atendida com sucesso. E logo abaixo podemos ver o texto retornado por nossa aplicação web através do método content, que usamos para esse caso aqui. Bem, vou parar a aplicação agora e fechar o terminal. E agora nós vamos voltar ao método responder, que atende às requisições do tipo POST. Observe que, apesar desse método estar configurado para atender às requisições do tipo POST, contendo a resposta do usuário a uma enquete, em momento algum eu processei essa resposta. Se quisermos saber o resultado da enquete, temos que armazenar essas respostas em algum lugar e contar a quantidade de respostas sim e não em algum momento da aplicação. Vamos começar com o armazenamento das respostas. Nós não iremos usar um banco de dados verdadeiro nesse momento. Ainda é cedo para isso. Temos que ver outros assuntos antes de entrarmos na parte de manipulação de banco de dados. A princípio, nós armazenaremos as respostas em uma coleção de objetos em memória. Vamos criar uma classe para gerenciar essa coleção de objetos. Vamos acessar a pasta Models e aqui eu vou criar um arquivo chamado repositório.cs. Nesse arquivo, nós vamos criar uma classe para gerenciar a nossa coleção de respostas. Vou fazer o código aqui rapidamente e em seguida eu explico. Como podemos ver, essa classe repositório é estática, o que indica que ela não pode ser instanciada pelo programador e que uma única instância dela existirá ao longo da execução do programa.
Essa única instância é acessada pelo nome da própria classe. Veja também que a classe tem um atributo estático do tipo listResposta, chamado respostas com R minúscula, inicializado como uma lista vazia. Esse atributo é privado e não pode ser diretamente acessado por outras classes. Em seguida temos a propriedade somente leitura respostas, com inicial maiúscula, que é pública e simplesmente retorna a lista privada que foi criada na linha acima, porém como um tipo IEnumerable, o que quer dizer que essa coleção não terá os métodos de manipulação presentes na lista original. Listas do tipo IEnumerable são bastante usadas para encapsular coleções, porque o tipo IEnumerable não possui métodos para adicionar ou remover elementos da lista. Portanto, esse tipo de lista só pode ser consultada. Dessa forma, as operações de adição ou remoção de elementos da lista ficam mais bem protegidas. E é por conta disso que temos, em seguida, o método público adicionarResposta, que recebe uma resposta como parâmetro e adiciona essa resposta à coleção privada de respostas. Enfim, agora eu tenho uma coleção em memória de objetos do tipo resposta, e para adicionar objetos a essa coleção, eu sou obrigado a usar o método adicionarResposta. Foge ao escopo dessa aula discutirmos os benefícios desse tipo de abordagem, mas os benefícios, na verdade, são aqueles trazidos por uma boa aplicação do conceito de encapsulamento. Agora vamos modificar a ação que processa as respostas para que ela passe a usar esse banco de dados em memória que acabamos de criar. Vamos voltar ao método. Vamos aqui em Home Controller e aqui está o método. Aqui no método, a primeira mudança vai ser bem simples. Vamos começar adicionando esse objeto que veio como parâmetro ao nosso banco de dados em memória. Vou fazer aqui. Lembrando que esse objeto form corresponde ao objeto do tipo resposta que foi gerado a partir do formulário da view responder mostrado quando essa view é acessada via get. Agora que você já sabe que esse parâmetro chamado form corresponde a uma resposta preenchida e enviada por um usuário, eu vou renomeá-lo para resposta. Dessa forma, eu tenho um nome mais condizente com o que o parâmetro realmente é. Bem, agora todas as respostas serão armazenadas em nosso banco de dados em memória, mas ainda não fizemos nada para mostrar essas respostas de alguma forma. Pode ficar tranquilo, nós faremos isso. Vamos executar novamente nossa aplicação web para verificar se os objetos estão realmente sendo salvos em nosso banco de dados em memória. Mas agora eu vou executar em modo de debug, para que seja possível inspecionar o conteúdo das variáveis do programa. Vou colocar um breakpoint aqui na linha 29. E agora eu vou dar F5 para executar em modo de debug. Agora a nossa aplicação web está executando em modo de debug. Vou clicar em responder agora. Vou preencher aqui e vou clicar em enviar resposta. Nesse momento, nossa aplicação está parada na linha 29 no Visual Studio Code. Vamos dar uma olhada. Aí está. A linha 28 foi executada, portanto, teoricamente, nosso objeto resposta, que está aqui, foi adicionado à coleção, e agora a gente está aqui nessa linha. Vamos tentar inspecionar a nossa coleção de respostas. Vou dar 2 cliques em repositório, clicar com o botão direito e mandar adicionar a inspeção. Agora aqui na esquerda, vou dar 2 cliques novamente e vou adicionar o seguinte: ponto respostas. Vou dar Enter. Veja que aqui já aparece contagem igual a 1. Vou clicar aqui para expandir e veja que aqui eu tenho um elemento índice 0. Clicando, tenho aqui o objeto resposta que foi adicionado pelo formulário. Aqui está o e-mail, o nome e a resposta. Agora eu vou clicar aqui em continuar. Vamos voltar ao navegador. Aqui está mostrando a resposta ao post e veja que aqui aparece recebemos sua resposta com sucesso. Agora eu vou clicar aqui na barra de endereços e vou dar um Enter para fazer um novo GET. Aí eu recebo um novo formulário. Vou preencher novamente com novos dados. Vou clicar em enviar e vamos novamente ao breakpoint no VS Code. Veja que nós temos aqui a nossa coleção já sendo inspecionada e veja que agora nós temos 2 objetos. O objeto agora índice 1 também está aqui. Beltrano respondeu não. Portanto, agora nossa aplicação web já é capaz de registrar as respostas em um banco de dados em memória. Vou clicar aqui em continuar e vamos voltar ao navegador. Aqui está, recebemos sua resposta com sucesso, indicando que o post foi bem sucedido e que dessa vez o nosso objeto foi adicionado à coleção em memória.
Bem, para que o vídeo não fique muito longo, vou concluir essa aula aqui. No próximo vídeo, nós iremos finalizar nossa aplicação web para realização de enquetes. Iremos adicionar validação ao formulário de cadastro de respostas, vamos mostrar o resultado parcial da enquete e vamos deixar a nossa aplicação mais bonita, adicionando alguns recursos visuais interessantes. Se você está gostando desse conteúdo, ficarei muito grato se puder deixar um like para ajudar a tornar o canal relevante para o YouTube. Se não tiver gostado, deixe seu dislike e, se possível, um comentário indicando onde posso melhorar. Mais uma vez, quero te agradecer profundamente pela confiança em meu trabalho. Fique com Deus, tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.